Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama, terror e mistério chamado Hereditário. Alerta de spoilers a seguir. Em uma cidade movimentada de Utah, Steve Graham prepara seu filho Peter para o funeral de sua avó Ellen. Após perceber que sua filha não está no quarto, Steve verifica o armazém da árvore, onde encontra sua filha de 13 anos, Charlie, dormindo. Ele a acorda imediatamente, pois eles vão se atrasar. Enquanto isso, a esposa de Steve, Annie, espera em seu carro enquanto pratica seu discurso à mãe. No funeral, enquanto Annie faz seu discurso, Charlie faz um barulho enquanto desenha um esboço bizarro da sua mãe. Naquela noite, Annie, que por acaso é uma artista, está esculpindo miniaturas. Ela continua trabalhando em seu estúdio para se preparar para sua próxima exposição. Steve vai até ela e, em seguida, entra no quarto de Peter para verificar como ela está, antes de dizer boa noite. Enquanto isso, Annie conforta Charlie, que está genuinamente entristecida com a morte de sua avó, ao contrário do resto da família. Para consolá-la, Annie lembra a Charlie que ela era a favorita da sua avó, mas Charlie afirma que sua avó sempre quis que ela fosse um menino. Charlie também se preocupa com quem cuidará dela se sua mãe morrer. Então Annie assegura que Steve ou Peter cuidarão dela se isso acontecer. Antes de sair, Annie percebe a palavra Satony escrita na parede de Charlie. Annie então abre um álbum de fotos antigas mais tarde em seu estúdio, onde ela vê sua mãe sorrindo para ela no escuro. Assustada, Annie esconde suas miniaturas, retratando Ellen tentando amamentar Charlie. Na escola, Charlie está brincando em vez de fazer um teste quando um pássaro bate na janela da sala de aula. Enquanto seus colegas de classe fazem uma confusão sobre isso, Charlie olha para um par de tesouras como se estivesse planejando algo. Mais tarde, Charlie sai e verifica o pássaro. Então ele corta sua cabeça e a coloca no bolso antes de comer o seu chocolate favorito. Nesse momento, ela vê uma mulher do outro lado da rua acenando para ela. Ao mesmo tempo, Annie está trabalhando em seu estúdio quando percebe que o quarto de sua mãe está aberto e vê um enorme triângulo desenhado no chão. Aterrorizada, Annie fecha a porta e pergunta a Steve se ele entrou no quarto de Ellen, mas Steve diz que não antes de trancá-lo para que isso não a incomode mais. De repente, ele recebe uma ligação de um cemitério informando que o túmulo de Ellen foi invadido. Ele decide manter a notícia escondida de Annie, que não suspeita que algo está errado. Annie então diz ao marido que vai ao cinema, mas ao invés disso, ela vai a um grupo de apoio a pessoas de luto. Naquela noite, Annie inicialmente hesita em compartilhar sua perda, mas logo compartilha sem rodeios as preocupações com a saúde mental de sua mãe, incluindo desordem de identidade dissociativa e demência. Ela também a conta a todos sobre seu pai, que teve depressão psicótica e morreu de fome. Sobre isso e sobre seu irmão esquizofrênico que se matou. Annie então compartilha como sua mãe era manipuladora e que ela se sentia culpada quando ela adoeceu. Finalmente, Annie expressa que se sente culpada, mas não sabe o porquê. Na manhã seguinte, Charlie está fazendo um brinquedo em seu quarto quando ela percebe uma luz incomum que a leva para fora. Então ela segue a luz para o fundo da casa, caminhando como se estivesse em transe enquanto segura a cabeça da pomba. Ao mesmo tempo, a proprietária de uma galeria entra em contato com Annie para perguntar sobre o status das suas novas criações. Então ela vai ao seu quarto para tirar fotos das peças. De repente, Peter entra e pede permissão para ir de carro a uma festa da escola, enquanto esperando ver Bridget, uma colega de classe que ele gosta. Ele pergunta se sua irmã vai com ele. Então Peter imediatamente procura por Charlie. De volta ao campo, Charlie vê sua avó rodeada pelo fogo. Surpresa, Charlie estala sua língua como se estivesse chamando a sua avó. De repente, Annie chega e arrasta Charlie de volta para casa, pois está frio lá fora. Quando Charlie a informa que quer Ellen de volta, Annie a obriga a ir com Peter à festa, esperando que Charlie faça alguns amigos. A caminho da festa, Peter parece aborrecido por Charlie estar lá, enquanto ela continua estalando a língua. Então eles passam por um poste telefônico que tem um símbolo estranho. Na festa, Peter rapidamente percebe que Bridget está sozinha no sofá. Peter quer sair com ela e a convida para fumar um pouco de erva, deixando Charlie sozinha na multidão. Charlie então come um pedaço de bolo de chocolate, sem saber que ele contém nozes, que ela é alérgica. Logo, Charlie fica com dificuldades para respirar por causa de uma reação anafilática e informa seu irmão sobre isso. Preocupado, Peter leva sua irmã até o carro e dirige pela estrada até o hospital. Charlie se contorce no banco de trás enquanto luta para respirar. Então Peter acelera, sem saber que Charlie colocou a cabeça para fora da janela para tomar um pouco de ar. De repente, Peter vira o volante para evitar um veado morto na estrada, fazendo com que a cabeça de Charlie seja esmagada por um poste. Peter, de repente, para em choque
enquanto se senta e olha para a estrada por um tempo. Ele tenta compreender o que aconteceu. Ele até tenta olhar para o espelho retrovisor, mas para porque não consegue ver a realidade. Ao invés disso, Peter dirige para casa em silêncio. Em casa, ele deixa o carro e nunca olha para trás antes de ir direto para o seu quarto. O traumatizado Peter fica deitado em sua cama até de manhã e eventualmente ele ouve os gritos de sua mãe depois de encontrar Charlie sem cabeça dentro do carro. Nos dias seguintes, Annie ainda chora enquanto Peter ainda está se afogando em sua própria culpa e consciência. A família realiza o funeral de Charlie e no dia seguinte, Peter tem um ataque de pânico enquanto fuma erva sobre as arquibancadas da escola. Quando seus amigos tentam acalmá-lo, Peter chora e diz que sente que sua garganta está ficando maior. Naquela noite, Peter chega em casa e respira fundo antes de entrar. Enquanto isso, Annie se senta em seu carro na entrada da escola de luto. Então ela vai para o grupo de apoio, mas na porta muda de ideia e decide sair. Entretanto, antes de voltar para casa, um membro do grupo de apoio, Joan, repara nela e a encoraja a ir. Depois de saber da morte de Charlie, Joan compartilha que ela perdeu recentemente seu filho e neto. Joan então entrega a Annie seu número, caso ela precise de alguém para conversar. Quando Annie chega em casa e vai para a cama, Steve tenta abraçá-la, mas ela o rejeita. Então Annie decide dormir no galpão de Charlie. Nesse momento, Peter ouve o barulho de Charlie estalando a língua e fica assustado ao olhar para o seu capuz no canto do quarto, pensando inicialmente que é a sua irmã morta. No dia seguinte, Annie faz uma visita a Joan em seu apartamento. Depois de compartilhar o que aconteceu com Charlie, Annie se abre sobre seu incidente de sonambulismo, onde ela jogou thinner em Peter, Charlie e ela mesma antes de acordar para acender um fósforo. Ela diz ter ficado surpresa e confusa depois de acordar segurando uma caixa de fósforos na mão esquerda e uma lata de thinner na mão direita. Annie admite a Joan que seu relacionamento com seus filhos nunca mais foi o mesmo desde aquele dia. Durante o jantar, Annie parece estar aérea, pois mal toca em sua comida. Annie, ocasionalmente, olha para Peter, que luta para cortar seu bife. Peter pergunta se há algo que ela queira dizer. No entanto, Annie se recusa a falar no início, mas ela começa a falar até acabar gritando com ele, culpando seu filho pela morte de Charlie. Annie lhe diz que o jantar ficaria bem se Peter pedisse desculpas e assumisse a responsabilidade pelo acidente, mas ela está frustrada, pois ninguém admite nada. Peter então olha fixamente e lembra sua mãe que foi ela quem forçou Charlie a comparecer à festa em primeiro lugar. Então Steve intervém e lhes diz para pararem, fazendo com que Annie saia da mesa. No dia seguinte, Annie se esforça ao máximo para continuar trabalhando em suas miniaturas para a exposição. Em uma loja de artigos de arte, Annie tropeça em Joan, que conta com entusiasmo a ela sobre a sessão médium que ela participou. Joan a informa que eles a ensinaram a conduzir uma sessão e lhe diz que um médium espiritual poderia conjurar seu neto falecido. Então ela incentiva Annie a vir com ela assistir uma sessão em primeira mão. Em seu apartamento, Joan imediatamente inicia o ritual e contata seu neto, que se comunica com eles usando um copo e um quadro negro. Assustada, Annie começa a ter um ataque de pânico após testemunhar que o giz está se movendo sozinho. Joan assegura a Annie que ela também pode realizar uma sessão semelhante usando um item pessoal da falecida como seu elo, recitando um feitiço misterioso e assegurando que toda sua família esteja presente durante o ritual. Joe então entrega a Annie uma vela e um guia de feitiços antes de ela partir. No caminho de casa, Annie ouve uma língua estalando enquanto dirige para casa. Quando Annie acorda naquela noite, ela descobre um enxame de formigas que a leva ao cadáver de Peter. De repente, Peter a vê e lhe diz que ela está sonâmbula, perguntando por que ela parece ter medo dele. Annie então, sem querer, admite que nunca teve a intenção de ser a mãe dele e até mesmo tentou ter um aborto espontâneo. Enquanto Peter chora durante o confronto, os dois ficam iluminados. De repente, Annie desperta e percebe que acaba de ter um pesadelo dentro de um pesadelo. Enquanto Steve e Peter dormem, Annie recita o feitiço de Joan com o caderno de Charlie. Annie então acorda entusiasticamente seu marido e filho para a outra sessão, alegando que ela entrou em contato com Charlie. Enquanto Steve se recusa a participar, Peter participa depois de ver como Annie quer desesperadamente falar com Charlie. Steve então concorda e Annie finalmente chama por Charlie. Pouco tempo depois, Peter sente o ar esfriar e o vidro se move na frente deles. Quando Annie chama Charlie novamente e ela não responde, Annie fica desesperada e parece estar em pânico. Por outro lado, Peter soluça enquanto se sente assustado. Quando Annie tenta explicar o que está acontecendo, um copo cai para trás e a vela se acende. De repente, Charlie parece possuir Annie. Peter grita de medo, então Steve quebra o transe de Annie com água antes de confortar seu filho aterrorizado. Durante a aula, Peter percebe a mesma luz estranha que Charlie viu em seu quarto. Ele então fica assustado quando encontra seu reflexo sorrindo de volta para ele, fazendo sair da sala de aula. Ao mesmo tempo, Steve telefona para Annie, informando-a que
que Peter o chamou da escola e acredita que um espírito maligno está lhe perseguindo. Ele também diz a ela para parar de agir de forma estranha, pois ela ainda tem um filho para proteger. Então Anne recebe outro telefonema da galeria de arte. Sentindo-se pressionada, Anne quebra acidentalmente a cadeira em miniatura, fazendo com que ela destrua tudo em seu estúdio. Uma noite, Anne vê a caneta de Charlie desenhando sozinha em seu antigo caderno. Enquanto isso, Peter vê sua irmã morta em seu quarto e sua cabeça cai antes de se transformar em uma bola no chão. No entanto, ele está convencido de que algo estranho está acontecendo enquanto seu cão entra e late em seu quarto. De repente, alguém agarra sua cabeça por trás e Peter só consegue bater em sua cama enquanto grita de medo. Quando Anne entra, Peter o acusa de sonambulismo e de tentar matá-lo novamente, mas Anne nega fazer qualquer coisa e aconselha Peter a não contar a Steve sobre o que aconteceu, dizendo que algo estranho está acontecendo na casa e que ela é a única que pode impedir. Acontece que os desenhos estranhos que Anne viu anteriormente são de Peter, como se ele estivesse retratando a sua morte. Anne então joga o caderno de esboços de Charlie na lareira, depois de perceber que o espírito que ela invocou é perverso. Infelizmente, quando o caderno de esboços queima, o braço de Anne também pega fogo, espelhando o livro em chamas. Sem escolha, Anne salva o livro do fogo. No dia seguinte, Anne retorna a Joan para pedir ajuda, mas Joan não está em casa. Sem o conhecimento de Anne, o apartamento de Joan está cheio de coisas de bruxaria, incluindo uma foto de Peter dentro de um triângulo cerimonial com um objeto de Charlie ao seu lado. Nesse momento, Anne nota um símbolo familiar no tapete de Joan, então ela corre para casa e inspeciona as coisas de sua mãe. Enquanto isso, Joan grita: "Eu te expulso!" para Peter por trás de uma cerca na escola. Confuso, Peter olha em volta e se pergunta se é ele quem está sendo chamado. De volta a casa, Anne descobre um livro instruindo como o demônio poderia possuir o hospedeiro mais vulnerável e que o símbolo que ela viu está associado a ele. Ela também encontra imagens de Joan com Ellen, mostrando que ambas as mulheres eram membros de uma seita dedicada a ganhar riqueza ao convocar esse demônio e colocá-lo dentro de um corpo masculino. Sentindo-se sobrecarregada, Anne decide esconder as coisas de Ellen no sótão, mas ao invés disso, ela encontra o corpo sem cabeça de Ellen com o símbolo do demônio por perto. Ao mesmo tempo, Peter ouve o barulho de estalos de Charlie durante a aula. De repente, Peter levanta a mão como se estivesse tendo uma convulsão e, sem aviso prévio, bate com a cabeça na mesa. Após o segundo golpe, Peter volta aos seus sentidos e grita de pânico e dor. Assim como ele, seus colegas de classe estão confusos e aterrorizados com o que aconteceu. Enquanto isso, Steve pensa em mandar Anne para um centro de recuperação. Ele então recebe um e-mail a respeito da invasão do túmulo de Ellen antes de receber uma ligação da escola de Peter, informando-o sobre o que aconteceu com seu filho. Steve então leva Peter para casa e quase se mete num acidente de carro, o que o faz chorar por causa do que está acontecendo com sua filha ultimamente. Enquanto Peter dorme, Anne informa a Steve que o corpo de Ellen está em seu sótão, mas que ele foi decapitado. Steve então verifica o sótão e rapidamente percebe que sua esposa está dizendo a verdade, ao mesmo tempo em que se pergunta por que ela não chamou a polícia. Anne insiste que a polícia não pode ajudá-los, e quanto mais ela fala sobre sua mãe e Joan e aceita, mais Steve acredita que ela perdeu a cabeça. Anne também mostra a Steve imagens de Joan e Ellen usando o selo do demônio e diz a ele que sua família foi amaldiçoada quando ela tentou contatar Charlie. Enquanto Anne fala histericamente, Steve olha para ela com piedade. Finalmente, quando Anne revela o significado do caderno de desenhos de Charlie e como Steve deve destruí-lo para salvar seu filho, Steve lhe diz que ela precisa ir para um centro de recuperação. Steve então se recusa a queimar o caderno, fazendo com que Anne o jogue no fogo, apesar de acreditar que ele a queimaria. Ao invés disso, é Steve que irrompe em chamas enquanto Anne a observa horrorizada. De repente, ela parece estar novamente possuída. Pouco tempo depois, Peter acorda sem saber que sua mãe, demoníaca, está atrás dele. Ele também não percebe quando ela rasteja silenciosamente na parede para fora de seu quarto e quando ele procura por Steve, Peter encontra o corpo queimado de seu pai. Enquanto Peter chora, ele ouve ruídos atrás dele e vê um homem nu desconhecido sorrindo para ele. A possuída Anne então persegue Peter até o sótão e, embora ele consiga se trancar ali, Anne continua a assustá-lo enquanto bate com a cabeça na porta. No sótão, Peter vê moscas, velas e uma foto de si mesmo no chão. No entanto, o corpo de Ellen desapareceu. Então ele se esbofeteia, esperando acordar de um pesadelo, mas ouve um barulho estranho. Quando ele olha para cima, vê Anne levitando enquanto ela tenta se decapitar com um fio. Enquanto Peter observa sua mãe, ele vê mais 3 estranhos nus sorrindo para ele. Horrorizado, Peter salta da janela e cai no jardim, onde desmaia. Então, uma luz estranha e brilhante entra no corpo de Peter e o ajuda a recuperar a consciência. Peter então segue o corpo sem cabeça de sua mãe enquanto ela flutua dentro da casa na árvore. Enquanto caminha, os estranhos sem roupa
rampa o observam. Na casa da árvore, Peter é saudado por um grupo de adoradores do demônio, Paimon. Ele também vê a cabeça decapitada de Charlie descansando no topo da estátua de Paimon. Atordoado, Peter olha em volta e vê os corpos sem cabeça de Annie e Ellen ajoelhados no chão em frente à estátua. Pouco tempo depois, Joan chama Peter de Charlie e lhe diz que eles corrigiram sua forma feminina antes de coroá-la como Paimon, um dos 8 reis do inferno. Enquanto Joan homenageia Paimon, os seguidores se ajoelham à sua frente e adoram o seu novo líder. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.